Olá, galera, tudo bem? Olha, morrendo de saudade de vocês, né? E aí, como a gente fechou o conteúdo, tá tudo certinho, eu resolvi gravar uma aula final, não porque a gente deve ter algum encontro, né? Mas uma aula diferente para vocês. Eu vou chamar de aula final, tá? Porque no final eu vou me despedir de vocês, né? Mas aí vamos deixar para depois. O que eu queria ter feito com vocês ao longo do ano que eu não consegui fazer devido ao EAD, né? Eu gosto muito de discutir, como da aula de biologia, de ciências da natureza, falar com vocês sobre ciência, sobre como o que é fazer ciência, o que é ser um cientista e tal. E aí, para a gente discutir isso, para dar material para vocês, para discutir isso durante as nossas aulas, eu sempre costumo relacionar o nosso conteúdo com filmes, né? E por que isso? Porque além da gente discutir biologia, a gente discute história, geografia, sociologia, a gente discute inúmeros conteúdos, a gente faz uma interdisciplinariedade, inúmeros conteúdos que podem ajudar você a discutir vários outros assuntos, em várias outras disciplinas, a fazer uma prova do Enem, uma prova de redação, né, do Enem, de qualquer outro vestibular que você for fazer, tá? Então, eu acho que isso ajuda muito. E aí, como a gente não conseguiu ter isso, porque as aulas estavam sendo gravadas remotamente, faltava aquele estar junto ali, né? A gente não conseguia ter essa discussão. E eu resolvi fazer isso no final agora. Eu vou dar umas dicas de filmes para vocês, que tem a ver com o conteúdo da biologia, não só com o meu, mas com o que a outra professora deu também, com o que a Laís deu para vocês. E aí, entrando aí as férias de vocês, uns filmes legais, não são filmes chatos, tá? São filmes legais, porque eu também não gosto de filme chato. Para vocês poderem estar assistindo um pouquinho pensando no que a gente viu, ou pensando, né, nas coisas que eu vou pontuar aqui, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da história do filme. Ai, Mary, vai ter spoiler? Vai. Mas, gente, para com essa porcaria de spoiler, que se você quiser ver o filme, você vai ver. E também não vou falar assim, fulano morre no final, ciclano, não é isso. Você tem que contextualizar, né? Não tem spoiler, tem contextualização do filme, entendeu? Não é spoiler, é contextualização. Então, vamos lá. Então, dicas de filme para auxiliar no conteúdo ministrado, que a gente ministrou. Em climinha de festa de final de ano, tá bom? Gostaram do meu slide, né? Lógico que sim. Você fala assim, caraca, o slide da Mary tá lindo. Realmente, obrigada, tá? Eu sei que tá. Bom, galera, aqui é um filme que é um xodó meu, que se chama Despertar de uma Paixão. Já deve ter passado na sessão da tarde algumas vezes, mas não é um filme tão antigo assim, tá? Vencedor do Globo de Ouro, um filme muito bem premiado. E o que ele mostra? Tá? Mostra como é a vida de um cientista no final do século XIX, início do XX. Mostra um pouquinho da cultura de outros povos, tá? Discute não uma questão de pandemia, mas uma questão de doença em uma sociedade, em uma cultura, como é que você vai tratar aquela doença numa cultura que não a conhece, entendeu? É mais ou menos assim, você tem uma avó antiga que não acredita na vacina, ou pessoas novas que por motivações políticas não acreditam que vacina, não acreditam na ciência. Entendeu? Como fazê-los acreditar? O filme, ele não pega mais por esse lado, o filme pega mais uma questão cultural. O cara é um médico inglês, ele vai para a Ásia para tentar acabar com uma doença que está matando a população lá na Ásia, porque a Inglaterra tem uma colônia lá. Então, você está levando o seu conhecimento, a sua cultura, para dentro de uma outra cultura. Como fazer aquela população aceitar isso? Lógico, o filme é um romance. Eu choro toda vez que vejo esse filme. Mas dá para a gente discutir essas coisas. Acreditar ou não na ciência. É válido você impor a sua cultura, o seu conhecimento para outro? Tipo assim, eu posso pegar um indígena e falar o meu conhecimento é melhor que o seu? Só porque eu tenho um conhecimento
ocidental, é uma ciência moderna ocidental, e o conhecimento asiático, no caso do filme, né? Então, eu acho que são todos... É uma linha muito tênue que esse filme discute, né? E, assim, para você fazer uma redação, para você discutir isso, é sensacional. Além de falar que aqui não é uma virose, é uma bacteriose, tá? Que se estudaram lá nas bactérias. Então, como se faz esse filme? É um casal, ela é meio que obrigada a casar com esse médico, ela não, um médico cientista, ela não é muito apaixonada por ele, mas ele tem que ir para a Ásia, porque uma colônia da Inglaterra onde as pessoas estão morrendo muito, e estão morrendo assim, estão tendo diarreia, febre, morrem, diarreia, febre, morrem. E aí ela vai com ele, e ao longo do filme se passa todo o romance deles lá, porque ela acaba se casa com ele, mas ela não era apaixonada por ele, né? E aí o que acontece? Lá ele descobre que as pessoas estão se contaminando pela água, porque era muito comum as pessoas morrerem e culturalmente jogarem os corpos na água ou enterrarem próximos aos rios, né? E aí o que acontecia? Aquele corpo entrava em putrefação, em degradação, em decomposição. A gente já viu que né, em ecologia, que bactérias e fungos vão decompondo, né, aquele organismo. Isso caía no lençol freático, se espalhava pela água. E aí ele começou a ver o seguinte, que a partir da onde as pessoas enterravam os seus entes queridos ou jogavam no rio, né, tanto que no rio Ganges, lá na Índia, foi proibido jogarem corpos no rio. Da onde começavam os corpos a serem enterrados, a população que utilizava daquele recurso hídrico ali, daquela água, a gente viu o ciclo hidrológico, o ciclo da água, né, começava a ter essa doença, que hoje a gente conhece como cólera, que é causada por uma bactéria que você se contamina bebendo água contaminada por ela. E a cólera, essa bactéria, se aloja no seu intestino, te dá umas diarreias, né? Horríveis, febre, e morre, porque você não tinha antibiótico ainda naquela época, não se sabia tratar. E aí, o que ele fez? Ele começou a construir, a canalizar as águas da nascente para a população. Né? E aí mostra a construção disso e tal. E um filme, assim, eu acho muito válido você ver. Pega uma tardezinha, almoça, faz uma pipoquinha e vai ver esse filme que é maravilhoso, tá? Esse outro filme aqui, ele é mais para exaltar a força feminina, né? Ele se passa na Idade Antiga, né? E aí a questão de uma mulher no Império, aqui ela está dentro da Biblioteca de Alexandria e ela está dando aula para homens, tá? Ela é uma espécie de matemática, tá? Filósofa, né? Ela é uma filósofa e ela ensina astrologia, né? Ela simplesmente ela descreve que os astros eles têm órbitas elípticas e não circulares, como era descrito até então. E mostra que todo esse conhecimento da Idade Antiga, ele foi ou capturado, né, pela invasão ali da Idade Média, quando o cristianismo ele chega nessa população e invade, né? E então, quando uma cultura ela quer acabar com a outra, ela destrói bibliotecas, museus, né? Uma forma de você acabar com minimizar ao máximo aquela cultura que você está invadindo, né? Nessas disputas ali de império. E aí mostra o incêndio da Biblioteca de Alexandria, quem vai salvar alguns relatos que a gente tem de Aristóteles hoje em dia é o povo árabe, é o povo judeu que acaba disseminando isso pela Europa. Eles vão mais para a Ásia, vai para a Europa Oriental e leva isso com eles. Então, eles é que acabam salvando muito do conhecimento antigo que a gente tem hoje, dos astros e tal. Né? E aí, depois vem a Idade Média. É um filme, ele se chama Ágora, ou Alexandria, ou Hipátia, tá? Que é o nome dessa filósofa. É um filme muito surpreendente, muito. Se eu falar, eu dou spoiler, né? Bom, e para fechar, esse filme aqui, que eu já assisto ele quase todo ano, mas ele é um filme
com certeza vocês já viram esses, é o Jude Law, né? A Uma Thurman e o Ethan Hawke, que é esse cara aqui, que ele é até conhecidinho, né? Mas esses dois atores aqui, essa atriz e esse ator, eles são mais conhecidos. Gattaca significa experiência genética. Tem tudo a ver com o código genético que nós vimos, com DNA. Se vocês forem reparar, as letras aqui do filme, guanina, adenina, timina e citosina, tá? Tem isso, é isso mesmo, né? Eles fizeram isso, os autores fizeram isso intencionalmente. E o que acontece? Esse filme trabalha muita coisa. Trabalha eugenia, trabalha a questão do racismo, trabalha a questão do melhoramento genético, até onde a gente pode ir ou não. Né? Um filme futurista. E aí ele divide a sociedade em duas classes, válidos e inválidos. O que são isso? Os inválidos são os filhos do sexo. Pessoas que nasceram até então por vias sexuais. O pai e a mãe faziam sexo e concebiam uma criança, tá? E aí esses genes se encontravam ao acaso. Poderiam gerar características boas ou não, tá? E os válidos eram os que tinham a mãe doavam, a mãe retiravam um ovócito da mãe e o espermatozoide do pai. Faziam toda a leitura do genoma humano dos dois, selecionavam os melhores genes, perguntavam quais são as características que os pais queriam. Filho, louro, homem, mulher, cor do cabelo, cor do olho, tudo moreno, né? A gente pode ver que só tem um negro no filme, né? É um filme futurista, mas ninguém queria ter filhos negros, o que dá uma questão, assim, uma discussão sensacional, né? Se a gente for pegar isso para discutir o porquê não negros. Por que ninguém quer ter, né? A questão racial é tão forte, que se você puder ter uma seleção genética, por que não negro? Se a pele negra ele é muito menos suscetível ao câncer, por exemplo. Mas não, culturalmente você tende a eliminar, porque lá historicamente a gente tem, né, todo esse racismo. Então é um filme fantástico. Esse filme aqui eu acho assim, cara, dos três, se você quer escolher um, tem que escolher esse, tá? E aí quem é selecionado geneticamente nasce como válido. E esse cara aqui, ele é um inválido. A Uma também é inválida, só que ela tem uns genes muito bons. As características dela são muito boas. Esse cara aqui não. Ele nasce como inválido, e aí tem todo um esquema de mercado negro para você se tornar válido na sociedade. O irmão dele é um válido. É um filme sensacional. O filme é fantástico, tá bom? Eu não vou ficar aqui mais falando para... Eu acho que vocês têm que ver com essa questão de seleção, de melhoramento genético, de o porquê algumas características são selecionadas e não outras, o que isso gera socialmente, quais os impactos que uma seleção, que uma eugenia, que a seleção, eugenia nada mais é do que um melhoramento genético, né? A gente teve eugenia lá, você queria acabar com os judeus. Aqui no Brasil não poderia ser negro e pobre, porque a eugenia aqui, ela era de sanitizar, de uma eugenia sanitária, de limpar a população, né, de tirar os cortiços do Rio de Janeiro, porque eles atraíam sujeiros que moravam pessoas pobres, entendeu? Então, são discussões sociais, assim, belíssimas, né, que eu queria muito ter feito com vocês em sala de aula, mas não tivemos esse aconchego nosso, né? E então, galera, é isso, tá? Eu fico por aqui. Assim, um prazer imenso em ter dado assim, aquele pouquinho de aula para vocês no início, lógico que vocês começaram, mas vocês me viam muito mais a minha carinha aqui falando do que eu via vocês, né? Mas espero que com tudo isso que a gente passou, né, ninguém nunca ia imaginar que em sã consciência que ia passar por uma pandemia, né? Nem eu com a idade que eu tenho, nem vocês com a idade que vocês têm, né? Então a gente tem uma história para contar, nós enfrentamos uma pandemia, espero que ninguém tenha perdido, assim, pessoas próximas, sabe? E, assim, fica aí um carinho por todo mundo que passou por isso, que venceu, que não conseguiu vencer, né?
que eu acho isso muito triste. E assim, a gente está numa outra onda, né? Nem se sabe se saímos da primeira ainda. Então, por favor, se resguardem, fiquem em casa, resguardem um parente de vocês, resguardem até que vocês não conhecem. A gente tem que pensar no outro, independente se a gente conhece ele ou não. Então, aqui tá umas dicas de filme para vocês verem em casa, né? Ano que vem, provavelmente eu não vou estar mais com vocês, né? Porque não sei se vocês estão sabendo, mas eu acabei passando num concurso. E aí eu sou dedicação exclusiva, acabo não podendo estar presencialmente, mas provavelmente em alguns encontros a gente vai se ver ainda, tá bom? E qualquer coisa que precisarem, vocês sabem que vocês podem contar comigo, né? Vocês vão estar sempre ali no meu coração, tem um cantinho para vocês ali. Podem falar comigo sem problemas nenhum. Podem procurar em rede social, não tem problema, eu sou super acessível. Instagram, Facebook, tá bom? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e vejam os filmes. Eu acho que é uma dica legal aí para uma última aula de conteúdo do ano, tá bom? Beijo, galera!